Ora viva, muito boa noite. Está a começar o Telenotícias nesta edição de sábado e vamos às notícias que marcam a atualidade nacional. Entidades públicas comentam em jeito de sugestão sobre algumas possíveis saídas para que o país volte à normalidade. Do Presidente da República, Daniel Chapo. Nós tentamos empurrar tudo para o Chapo, porque o Chapo não está a fazer, mas o Chapo nem tem 2 semanas. Então nós não podemos, nós temos que perceber que isto tudo é uma herança. Não podemos olhar para o Chapo porque ainda não fez, não tem 2 semanas. Então temos que olhar para aquilo que é a herança que ele está a ter, encontrar e apresentarmos soluções que ele se calhar está à busca neste momento para implementações concretas e mais num curto espaço de tempo. Por sua vez, Dr. Mulungu diz que a Track, empresa que gera a portagem de Maputo, deve ver a situação das portagens e criar meios para que haja estradas alternativas. A Track tem que ver a situação das populações que vivem nas redondezas da portagem. Temos ali a população do Lingam. A população do Lingam, se quer atravessar até a zona de Maquinac, tem que pagar portagem. Se quer ir à junta, tem que pagar portagem. Então, tem um uso do troço muito reduzido para poder ali pagar a portagem. Eu acho que tinha que se criar ali uma via alternativa para quem sai do Lingam, da Estrada Velha, para poder aceder à N2. E isso podia-se fazer também para a população que está na zona de Casa Branca e companhia, porque isto é de direito. As pessoas têm que circular sem poder se sentir elas pressionadas a, de facto, pagar algum valor de uma forma em que elas achem que é indevida. Ademais, Marcelino Pangaia deixa uma mensagem ao estadista moçambicano. Mantenha-se no gabinete, dê orientações aos seus ministros, faça viagens necessariamente, aquelas necessárias, tecnicamente necessárias, mas dê responsabilidade ao governo, aos ministros que nomeou, para poder responder quando forem auditar. E seguimos com esta nota de reportagem que dá conta que na portagem de Maputo ainda há resistência por parte dos automobilistas e a realidade que se vive é que alguns pagam e outros não. A portagem vivenciou um cenário de tensão devido a manifestações por parte dos munícipes e automobilistas que queriam manter-se isentos de pagar a portagem. Continua o braço de ferro entre a Track e os automobilistas. Desde a última quarta-feira, a portagem de Maputo vive um cenário de tensão, no qual automobilistas recusam-se a pagar a portagem, ou seja, desejam simplesmente estar isentos de pagar a portagem. Um dos automobilistas entrevistados pela nossa equipe de reportagem expressa sua indignação com a situação e explica que o preço cobrado pela portagem é alto e que devia baixar. O valor é bastante estrondoso para os nossos bolsos. A nossa capacidade, nós como moçambicanos, não temos condições para pagar esses valores. Então, se ele quer trabalhar com o povo, tal como diz, tem que parar, processar, um dia subir um chá para ver como é que é. Primeira coisa que faria, todos os carros ligeiros, isto aqui é uma puta matola, não são carros que estão a fazer interprovincial, todos os carros ligeiros, no mínimo 20 meticais, a gente aceitaria pagar sem problemas. Mas 40 meticais, alguns de nós estamos a fazer chapa. Se eu passo, deixo 40 na portagem, deixo 40 voltas, estou a trabalhar para quê? Todo o dinheiro de receita vai para a portagem. Outro detalhe, esses caminhões todos é que estragam a estrada. Podia manter o valor desses caminhões de grandes empresas, nós não nos interessamos com isso. Mas nós locais aqui, por que é que temos que pagar esse valor todo? É um absurdo. Já os outros automobilistas deixam ficar que para que a situação seja resolvida deve haver diálogo para que o preço ora cobrado seja ajustado ao bolso do moçambicano. Então, o claro de tudo, o que tinha que se fazer perante as portagens, tinha que haver uma sentada, porque o valor em si que a gente paga nessas portagens é um pouco elevado. Inclusive esta portagem, a portagem da Muamba, tinha que haver uma sentada para poder baixar-se os preços e a população voltar a usar, os utentes a voltar a usar as portagens.
de uma forma legal, que é proceder com os pagamentos, porque isto é uma portagem, é um investimento. Um investimento sempre dentro de um país tem os seus valores por pagar. E seguimos agora para uma viagem para a província de Inhambane, concretamente em Vilanculos, onde um tubarão nas águas faz mais uma vítima. E o pior só não aconteceu graças à pronta intervenção por parte dos seus colegas. Entre dezembro e janeiro, 2 pescadores morreram nas águas de Vilanculo, vítimas de ataque de tubarão. Na última quarta-feira, este jovem pescador cruzou caminho com o predador, mas saiu com vida. Esse tubarão me apanhaste quando estava nas águas pequenas. Eu estava a pescar, eu levaste o barco, saiu para aí águas pequenas. O tubarão que seguiu o barco até eu deixar o barco perto no chão daquelas areias de praia. Aquele tubarão, quando eu descemos, estava a andar assim. Ela me pegaste um braço com o pé, me morderam. Mordeu-lhe os membros e foi aí que o jovem lutava desesperadamente com o animal para salvar a sua vida. E só sobreviveu graças à ajuda dos seus colegas. Eu fugi, tentar lhe deixar com aquelas cenas comer no meu mão. Eu corremos ir na areia. O jovem pescador foi levado ao Hospital Rural de Vilanculo, onde recebe cuidados médicos e não corre perigo de vida. E agora, no contexto ainda da exoneração de Bernardino Rafael, o analista Marcelino Pangaia diz que o ex-comandante da Polícia da República de Moçambique cumpria ordens do seu comandante em chefe. Em tranquilidade públicas, Pangaia afirma que Bernardino Rafael foi leal no cumprimento das ordens dadas pelo seu comandante em chefe, Filipe Nunes, razão da sua permanência no cargo. Ele recebia orientações junto do seu comandante em chefe, Filipe Jacinto Nunes, e ele cumpria tais orientações. Se ele não pudesse cumprir, ou se tivesse feito algo da sua iniciativa e fosse da reprovação por parte do seu comandante em chefe, Filipe Jacinto Nunes, obviamente ele teria sido exonerado. Significa isso que o desempenho do Bernardino Rafael, ele é resultado da sua lealdade ao comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Jacinto Nunes. Entretanto, o analista condena a morte de mais de 500 vidas ceifadas pela polícia e atira a culpa não só ao ex-comandante, mas também ao então Presidente da República. Em primeiro lugar, vamos falar de ter ceifado mais de 500 vidas humanas no país a quando das manifestações. Esse foi o cúmulo do desempenho do Bernardino Rafael junto do seu comandante em chefe, Filipe Jacinto Nunes. Então, procurar, por exemplo, culpabilizar apenas ao Bernardino Rafael por essas mortes, pela ditadura que se impôs junto da Polícia da República de Moçambique, e colocar isso apenas no desempenho de Bernardino Rafael, estaríamos a ter uma análise simplista. Apesar da má atuação no fim do seu mandato, Pangaia elogia Bernardino Rafael pelo policiamento na cidade, que reduziu o roubo de acessórios. Ele trouxe algum aspecto positivo ao nível da cidade, essa questão do policiamento à cidade. Nós víamos pela primeira vez, no seu primeiro mandato, vimos polícias a circular pela cidade, polícia nos grandes centros de aglomeração de pessoas. Em princípio, até o roubo de carteiras das senhoras reduziu de alguma forma, o roubo de perucas, que infelizmente a nossa sociedade ainda continua a acreditar que o cabelo dos europeus é o melhor que o nosso cabelo, mas no entanto
tudo isso vimos graças ao Bernardino Rafael, que ele criou condições para poder tentar minimizar esse. Não vamos dizer que ele conseguiu acabar com o roubo de carteiras, com o roubo de perucas, com o roubo de telemóveis, mas reduziu de alguma forma, porque ele criou condição de colocar os agentes da polícia em vários pontos das cidades. Esse foi um ponto positivo que Bernardino Rafael apresentou. Seguimos agora para uma breve pausa e voltamos logo a seguir com mais notas para si. Até já. Saudações, sou Alves Menungo, acompanho aqui na FTV o debate político. Viva! Sou Camilo da Silva, assista Debate Político aqui na FTV. E já estamos de volta ao Telenotícias na FTV. Vamos agora para as próximas notas de reportagem. O Presidente da República exonera Eliseu Machava do cargo de embaixador de Moçambique em Cuba, nomeado em 2017 por Filipe Nyusi, então chefe do Estado, no uso das suas competências, 2 dias após o encontro com os diplomatas. Outras responsabilidades no seu governo. Na reunião havida entre o Presidente da República com os embaixadores, ele apresentou-se como porta-voz, portanto, dos embaixadores, e, na verdade, disse que os embaixadores estavam alinhados com as posições do atual Presidente Daniel Chapo. Acontece que o Eliseu Machava é um grande quadro dentro da Frelimo. Portanto, a exoneração dele está a levantar, neste caso, muitas suspeitas. E, na verdade, o presidente Chapo pode ter identificado algumas qualidades para enquadrar, neste caso, o Eliseu Machava, numa das funções mais importantes dentro do seu governo. Saía também levanta a possibilidade de Machava ter terminado a sua missão, pois este terá ficado tempo suficiente no cargo de embaixador, no qual foi colocado por confiança política. Mas também pode ser que ele tenha terminado a missão, porque, na verdade, ele foi nomeado embaixador já em 2018. Portanto, já passa o tempo suficiente para cumprir, neste caso, o primeiro mandato como embaixador. Apesar de ele não é embaixador pela carreira, mas ele foi nomeado embaixador por uma confiança política. Saía ainda descreve Machava como tendo sido o embaixador com pouca visibilidade, aliado ao fato do país no qual exercia a diplomacia também não ter muita visibilidade em relação a países como EUA. Eliseu Machava não teve muita visibilidade, porque também esteve num país que não tem muita visibilidade, apesar de Cuba ter relações bilaterais com Moçambique e ter celebrado vários acordos com Moçambique de várias cooperações, e coopera com Moçambique em várias dimensões, mas não tem muita visibilidade como outros estados. Estou a falar dos Estados Unidos, estou a falar da França ou outros países do mundo ocidental. Cuba não tem muita visibilidade naquilo que é a sua atuação aqui em Moçambique. É verdade que nós temos aqui, por exemplo, os médicos cubanos, mas é a única coisa que tem se falado. Do resto não se vê muita coisa, e por isso a figura, neste caso do Eliseu Machava, não teve muita visibilidade naquele país.
Importa trazer à luz que Eliseu Machava foi também secretário-geral da Frelimo e logo depois de deixar o seu lugar à disposição na Comissão Política, fora nomeado ao cargo de embaixador no país em questão. E rumamos agora para a zona centro do país, mais concretamente na Zambésia, em que a Direção Provincial de Migração registrou durante o ano passado mais de 550 casos de infrações migratórias de cidadãos que pretendiam passar pelo país ou mesmo nele permanecer. Patrulha foram repatriados para as suas zonas de origem. Os cidadãos, na sua maioria, têm estado a sair do país vizinho Malawi através da fronteira de Melosa, no distrito de Milães, Shire Murumbala, segundo o porta-voz da Direção Provincial de Migração da Zambésia, Reginaldo Massarongo. A fonte avança mais ações levadas a cabo durante o ano passado nesta província. E de forma discriminada tivemos como estrangeiros entrados um universo de 92.013, estrangeiros saídos foram 90.733. Nacionais entrados durante o ano 2024 foram 94.690 e nacionais saídos foi um universo de 97.797. No posto de travessia de Melosa, durante o ano 2024, foram recusados a entrada de 87 cidadãos. Desses estamos a falar de 85 malauianos, por falta da clareza do seu motivo de entrada no território nacional. E temos um cidadão de nacionalidade chinesa e um ruandês. Esses foram recusados por falta de declarações no âmbito da entrada. Reginaldo Massarongo avança que a província registrou no ano passado um incremento de mais de 22% em termos de ações migratórias, ao registrar mais de 37 mil incidências migratórias, com mais destaque para a entrada de mais de 92 mil cidadãos estrangeiros. Realização da fiscalização de 1.260 ações, onde no terreno realizou 2.459, que culminou com a identificação de 20.206 cidadãos de diversas nacionalidades. Desses, 19.949 encontravam-se legais sob o ponto de vista migratório e 257 encontravam-se de uma forma irregular. No que concerne às infrações migratórias registradas durante o ano de 2024, no seu todo, foram registrados 554 ações, ou seja, infrações migratórias. Desses estamos a falar permanência ilegal no número de 360, entradas clandestinas no número de 72, indocumentados no número de 31, prática de atividades com vistos inadequados, 12, falta de comunicação do local de hospedagem, 14, transporte de estrangeiros ilegais, 2, falsas declarações, 52, emissão de visto de forma fraudulenta, 2, e como dizia no total, prefazem 554. A província da Zambésia tem sido um dos locais de atração por parte dos imigrantes que pretendem chegar à África do Sul em busca de oportunidades de emprego. E é com esta nota de reportagem que dá conta que na província da Zambésia foram registrados mais de 550 casos de infrações migratórias que nós damos para encerrada esta edição de sábado do Telenotícias, com a promessa de voltar o mais breve, assim que se justificar. Quanto a nós, está tudo dito e voltamos já. Fique bem.